Olá, você está aqui no Aula Podcast, esse podcast que tem por objetivo ensinar, não é mesmo? O nome Aula já é por causa disso, a gente vai trazer nossas vivências, nossa experiência e por vezes, como hoje, um convidado especial. Dado Schneider e Guto estão por aí, não sabemos onde, mas em algum estado desse país, trabalhando, né, para sustentar sua família. Dani também não pôde estar presente, mas hoje temos um convidado muito especial. Ele que é diretor de comunicação da Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto de Porto Alegre e outros, creio, Rafael Guerra. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, que honra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a melhor coisa de dar o início de um papo assim. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Tu é um ouvinte do Aula Podcast? Já ouvi, sim. E fiquei muito feliz quando a Dani entrou no circuito, inclusive. Muito bom. Foi a melhor notícia depois de ter começado o podcast. Então vamos continuar ouvindo. E que honra aí pelo convite. Muito bom. Bom, a gente tem muitos assuntos, né, Rafa, para conversar aqui. O nosso papel é ser didático, por isso chama Aula Podcast. Agradecendo sempre aos Estúdios Combo, que é nosso grande parceiro aqui do podcast, que acordou cedo hoje aqui para estar com a gente, para gravar esse podcast, porque a agenda do Rafa é mais difícil que a minha agora, né, ultimamente. Então a gente vai dividir esse episódio em duas partes, porque tem muitos assuntos. O primeiro, que eu acho que é uma curiosidade geral, é como funciona um aeroporto, né? Como que é o tamanho da operação do aeroporto, quantas pessoas trabalham, as companhias e tudo mais, como que é a comunicação disso. E depois a gente vai falar sobre quando acontece um evento extraordinário, como se organiza isso, né? Como é o dia a dia disso. A gente teve um fato recente agora que foram as enchentes, mas eu imagino que o aeroporto tenha muitos fatos, né? Novos, assim, e coisas que acontecem que demanda aí um trabalho de comunicação. Mas na nossa primeira parte, eu queria que tu falasse, Rafa, assim, de forma geral, e a gente vai aprofundando em alguns pontos, como funciona a operação do aeroporto, né? Qual é o tamanho dessa operação? O aeroporto de Porto Alegre, né, que é o que tu trabalha, mas eu imagino que tu conheça a operação de vários aeroportos. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a operação do aeroporto. Legal quando a gente entra nesse tipo de detalhe é aquela visão das pessoas, né, que viajam, que conhecem o aeroporto e olham para o aeroporto pensando no terminal de passageiros, a pista dos aviões. É a visão que se isso tem, que eu penso. é o que ilustra, né, o aeroporto. E tal como um aeroporto, qualquer grande estrutura, ela tem um trabalho em bastidores, ela tem um trabalho de uma atuação em que é até melhor que as pessoas não vejam. Por vezes, vários motivos, né? Quando eu digo até melhor, tá se escondendo alguma coisa? Não é esconder. Mas a gente tá falando de muita coisa que envolve segurança. Sim, imagino. E a aviação, especialmente, ela tem inúmeros regramentos, inúmeras regras, tanto nacionais quanto internacionais. Então, todo o trabalho que se faz para se cumprir com as regulamentações de segurança, a AVSEC, por exemplo, que é contra interferências ilícitas na aviação, em tudo que envolve a utilização de aeronaves, a gente está falando de combustível, a gente está falando de acesso de cargas, a gente está falando de informações, de muita tecnologia, não só embarcada, mas de tecnologia para que a aviação funcione. A gente está falando de negócios, de muitos negócios envolvidos na aviação. E aí, que negócios são esses? Companhias aéreas, com uma extrema complexidade a nível global, né? Companhias aéreas. Mas você tem também todos os prestadores de serviço, as empresas que trabalham para atender as demandas das companhias aéreas. E temos também aquelas lojas, os operadores, né, que atuam no aeroporto oferecendo seus produtos e serviços para os passageiros. E é uma engrenagem que ela precisa estar totalmente conectada, porque o core do negócio qual é? As pessoas vão para o aeroporto para viajar. Então, obviamente, que a história do voo, da aviação, ela tem é o principal, é o que chama atenção. Agora, quando você começa a botar a lupa e setorizar o aeroporto, você entende que existe, que nem um shopping. O shopping a gente não enxerga o que tem nos corredores de serviço atrás, para abastecer as lojas, né? Inclusive, fiquei sabendo só que Marcelo Borba, diretor executivo do Iguatemi, é nosso ouvinte aqui do Aula Podcast. Então, nós temos uma audiência de luxo, né? Espero trazer o Marcelo um dia aqui para nos contar mais sobre o shopping também. Então, você tem toda essa parte de bastidores ali que, em alguns aspectos, é muito parecido nessa questão de lojas, de abastecimento, de acessos, muito parecido com o shopping. Estacionamento. Estacionamento, serviço, que é aquilo que o passageiro enxerga, que nós falamos. Né? O passageiro chega, a jornada do passageiro. Ele chega, ele pode ir de carona, de aplicativo, ele pode ir de transporte público, ele pode ir de carro.
Se chegar no aeroporto, ele pode deixar o carro no estacionamento, tanto nos estacionamentos oficiais dentro do aeroporto, como também nos do entorno. Legal, ele entra no terminal de passageiros, vai procurar o balcão da companhia aérea para fazer o seu check-in, vai despachar ou não bagagem, pode ter feito já o check-in pelo aplicativo e ir direto para a sala de embarque. Na sala de embarque, ele passa a entrada da sala de embarque, lê o cartão de embarque e passa para os procedimentos de segurança. Esses procedimentos, eles não são criados pela empresa que administra o aeroporto. Eles são regras que vão ser cumpridas. Alguém criou isso há muito tempo atrás. E existe não só uma agência reguladora, mas existem regramentos que precisam ser cumpridos para a segurança da aviação. Então você coloca seus itens pessoais na esteira, passa ali no raio-x, você passa no pórtico, né, de identificação, e você pode sim ser sorteado para a revista aleatória. Isso também não é eu fico uma definição. Normalmente eu sou quando eu estou atrasado, cara. Isso existe critério, isso existe um regramento que tem que ser cumprido. Então, aqueles profissionais que estão ali para fazer... É automatizado isso. É. Não é uma escolha humana. Não é o olho. Não, é automatizado e existe ali um preparo dessa equipe que faz esse atendimento. Então, por quê? Essas pessoas elas são capacitadas e qualificadas, não são só agentes de segurança que estão ali. São os chamados APACs, né? São agentes de proteção da aviação civil. É o papel daqueles profissionais que ficam ali e eles fazem os procedimentos, você pega as suas coisas, sai e vai em direção ao portão de embarque. Antes passa na loja 1, loja 2, loja 3, mais alguma coisa, e vive o aeroporto. Vive o aeroporto. Até esperar o seu voo. Quando eu passo pelas lojas, eu pego o celular e fico respondendo no WhatsApp para não ter a tentação de comprar nada. E aí você vai esperar a sua fila do portão de embarque, começa o embarque, você escolhe tem o seu grupo ali, conforme cada companhia aérea, seus critérios, e você embarca e tal, até o avião fechando portas, o avião taxiar, e por sai do pátio, taxiways, que são as vias de acesso entre pátio e pista, chega na pista em uma das cabeceiras e decola. Legal, agora para tudo isso acontecer, que é o ponto de vista do passageiro, aquela pergunta, o que foi feito para tudo isso acontecer? Então existe um universo de empresas que prestam serviço, que trabalham no aeroporto, e empresas que têm os seus funcionários, que têm todas as suas dinâmicas, né? Além da própria administração do aeroporto. Quem é o dono do aeroporto? É a prefeitura? É a Fraport? Cada aeroporto ele tem uma estrutura, tem uma concessão. Né? Não só concessão, existem aeroportos privados, existem aeroportos públicos. Entre os públicos, alguns responsabilidades do Estado, outros de prefeituras, as outorgas, né? E outros que são do governo federal. O aeroporto de Porto Alegre ele é um ativo do governo federal, concedido, né, neste caso, para a Fraport. O dono é o governo federal. É difícil falar a expressão dono, sabe? Mas, por lógica, sim, quem concedeu o aeroporto, né, com um leilão que foi feito lá em 2017, com um edital, com todas as suas regras, direitos, deveres das partes, foi o governo federal. Então, quando a Fraport chegou, e aí é legal, porque eu não estava na empresa, né? De onde é a Fraport? A Fraport é uma empresa alemã, é uma das maiores administradoras de aeroportos do mundo, são 29 aeroportos. Então eles sabem o que estão fazendo, né? Sim, no mundo, né? Principalmente o aeroporto de Frankfurt, que é um dos maiores da Europa, passando por 14 aeroportos na Grécia, passando por aeroporto na Eslovênia, por operações comerciais em aeroportos nos Estados Unidos, né? Todas as operações comerciais de lojas, de serviços nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, quando a Fraport foi constituída como Fraport Brasil, em 2017, para administrar os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza. Duas culturas diferentes, dois estados diferentes, regiões diferentes, tudo isso inclusive também... tem uma pessoa que trabalha conosco que mora em Fortaleza, Vit. Olha aí. Já foi para o aeroporto de Fortaleza? Já, algumas vezes. Tu quis ir pra praia, na verdade, né? Não, e tudo aqui, nem praia foi. Não foi nem... Foi só passear lá no trabalho e cara, voltou. E aí é legal porque assim, quando a gente fala muito de... Eu lembro, quando não estava na empresa, pô, que legal, a empresa chegou e aí você tem obrigações a cumprir. E a gente lembra do aeroporto de Porto Alegre, o quanto que tinha bem diferente, bem diferente. Mais. E o que a empresa fez? Ela rodou, ela cumpriu. Né? Então a gente está falando de obras complexas, ampliar um terminal de passageiros, dobrou de tamanho praticamente. E tem gerência da aeronáutica, por exemplo? Um aeroporto, ele não funciona só com um ator. Não é só a Fraport. Funciona com vários atores ao mesmo tempo, com seus papéis diferentes e que obviamente esses papéis se conectam. Né? E aí eu estou falando de aeroporto em geral, não falando só de Porto Alegre, porque é algo que é importante assim das pessoas saberem. Não é só o avião, o terminal, a chegada. Então, inclusive a polícia, né?
Você tem... Aquele série Aeroportos lá, que os caras ficam futricando as malas lá. Você tem no aeroporto trabalhando, além do administrador, do operador do aeroporto e de todas as companhias aéreas com seus staffs, todas as lojas com seus funcionários, as suas equipes, você tem as empresas auxiliares de transporte aéreo, as empresas que prestam serviço para as companhias. Quem pega a mala, leva a mala, retira a mala, quem atende passageiro, quem às vezes faz o embarque. É muita gente envolvida. Quantas pessoas trabalham no aeroporto? Olha, cara, de Porto Alegre, uma média, assim. Depende muito do momento e do turno, né? No Natal é uma loucura. Sim. Os meses e o número de passageiros também são informações que vão mudando muito mês a mês, né? Mas vamos lá, trabalhar num número de 4.000 pessoas, não ao mesmo tempo, mas num giro, né, como um todo. O aeroporto fica aberto o dia 24 horas, 7 dias por semana. O que é o aeroporto? Ele é um equipamento público administrado, no caso de Porto Alegre, por um ente privado. Sim. Então, lá você tem, além de tudo isso, você tem Polícia Federal, Polícia Civil, você tem Anvisa, você tem Vigiagro, você tem Receita Federal. Você tem uma estrutura para atender às legislações vigentes e necessárias para garantir a segurança da aviação. Sim. Fora, você tem um pool de combustíveis. O que é o pool de combustíveis? Empresas que vendem combustíveis para as companhias aéreas abastecerem os aviões. Entendi. Você tem todo um sistema quando eu falo sistema, não necessariamente tecnologia, software, mas equipamentos e estruturas. Por exemplo, como é que as bagagens... A gente colocou isso há um pouco mais de tempo no Instagram, do aeroporto. A gente colocou lá qual é o caminho da bagagem, né? Entre você despachar ali no balcão. Eu tenho tanto medo de esquecer da minha bagagem. O que ela faz, o caminho. Cara, são quase quilômetros de esteiras internas entre você despachar a bagagem e ela chegar até perseguir seu caminho, né? E passar por todas as etapas de segurança até chegar na aeronave. Então, é um equipamento complexo. Sim. No aeroporto. Eu falando sobre a bagagem, se o cara pegou minha bagagem, o que acontece? Quem é o cara? Uma outra pessoa pegou minha bagagem e foi embora. Eu sempre fiquei pensando nisso, o que acontece? Eu falo com vocês, vocês olham nas câmeras, a gente vai atrás do cara. Tipo, companhia aérea. E aí é legal também falar sobre isso. É responsabilidade da companhia, não de vocês. Quem quebra minha mala... Quem vende o serviço, né? Qual é o papel do administrador do aeroporto? Ele é garantir a infraestrutura, é garantir que as regras e regulamentações sejam cumpridas e dar condição para que as companhias aéreas consigam exercer atividade de venda e operação do transporte aéreo para passageiros. Quem tem toda a relação com o passageiro, com o cliente, é a companhia aérea, que tem lá suas regras. Tanto que você pega a sua bagagem despachada ali, daqui a pouco viu alguma avaria, tem ali na sala de desembarque, onde você retira as bagagens, tem ali os balcões das companhias aéreas e cada uma delas normalmente tem um profissional, funcionário ou um terceiro que atende às reclamações sobre bagagem extraviada, bagagem perdida, bagagem avariada de alguma forma. E as regras eles que criam, que vai me dar valor para arrumar a mala, se vai trocar a mala. Não, existem regras da ANAC, mas obviamente é daquilo para mais, né? Sim, então, é o que esperamos. Sempre o contexto do o que aconteceu para tentar buscar. Teve uma vez que eu estava num voo internacional que quebrou a minha mala e os caras... Cara, era tão burocrático para conseguir o crédito de propósito, né? Aí não, entra no site, faz um cadastro, aí espera, aí alguém vai te ligar, não sei o quê. Tem um negócio, e aí é legal porque a gente está falando de aprendizado, né? Os passageiros, eles têm direitos e deveres, né? E normalmente a gente entra aqui, eu comprei a passagem, eu posso... Sim. Não, calma, peraí. Esse é um ponto bem importante, cara. Entender direitos e deveres. A gente sabe que tem situações que são delicadas. É que no Brasil eu paguei azar, né? Eu quero tudo. Aí eu fiz ontem como é que a gente tem que se preparar para a aula, né? Sim. Para preparar para a aula, tem algumas coisas que eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, né? E como a gente, querendo ou não, pode falar de aeroporto, pode falar de shopping, a gente pode falar de comportamento clube de futebol, humano, de arena de eventos, a gente está falando de educação. E aí, quando a gente fala de educação, é aquele negócio de não reagir direto sem entender o porquê, né? A inspeção aleatória que a gente comentou, tem muita gente que não gosta. E tá tudo certo. Mas não é por acaso. Não escolhemos o Rafael porque eu não gostei dele. Não. Peraí, gente. Existe critério para isso. E a regra, ela não foi criada naquele momento para aquela pessoa. Ela existe, ela precisa ser cumprida. Tem muita gente que acha que não fui com a cara do cara que... Tem, assim como quando a gente vê a questão passageiros, a relação com passageiros,
ela também é delicada. Então você precisa ter o quê? Uma condição de atender da melhor forma possível o passageiro, para que ele se sinta confortável. A gente está falando daquela história da experiência do passageiro, Claro. né? A experiência do consumidor, a experiência do usuário. É a mesma lógica, são jornadas muito significativas. Na aviação, a gente fala muito aquela história de viabilizar sonhos, né, muitas vezes. Uhum. E aí, obviamente, falando a nível de Brasil, como isso evoluiu nas últimas poucas décadas. A aviação no Brasil é uma história maravilhosa. Pô, a gente está numa cidade aqui em Porto Alegre que é o berço de uma das maiores companhias, empresas brasileiras e de classe e reconhecimento mundial, que foi a Varig. Existe um apego muito emocional, muito afetivo em relação à aviação. Eu, quando era pequeno, ia. Minha mãe me levava lá no aeroporto para os aviões chegarem. Morava perto ali do Faz aeroporto. isso, né? Barulho de avião antigamente, que quando era muito concentrado com as aeronaves grandes da Varig saindo daqui. Mas, obviamente, tudo mudou. Muita coisa mudou, né? Antigamente, eu lembro que no terminal antigo do Salgado Filho, você tinha o terraço aberto lá para ver as aeronaves, um vento, aquela história toda. Depois, por segurança, foi fechado. Turístico. Exatamente. Então, hoje você tem condições diferentes. A aviação é diferente hoje do que ela era há 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Então, a gente está falando daquilo que acontece em qualquer segmento, as transformações e atualizações constantes para se entregar um produto / serviço mais seguro, mais eficiente, mais rentável para quem faz parte do ecossistema de alguma forma e, obviamente, conseguir garantir para uma cidade do porte de Porto Alegre, e aí eu volto com o que foi feito nos últimos anos, né? Olha o que avançou. Poxa, avançou em termos de área, em termos de estrutura, em Não, termos de muito melhor. dinâmica para o passageiro. A gente tem um aeroporto Sala VIP. de classe mundial, de classe mundial. Não só um aeroporto internacional, mas Sim. como classe, como categoria. A gente vê aeroportos no mundo, assim, pô, que capricham muito, assim, na ambientação. O Aham. aeroporto da Singapura, que eu acho que talvez seja uma das grandes referências, não o conheço. Incrível, com muito LED, com quase uma floresta dentro do Aham. aeroporto. Cara, não é essa questão, são escolhas, tá tudo certo. Aham. Mas É, eficiência, Se eu, em primeiro pe- lugar, se eu e segurança, claro. se eu penso racionalmente, a primeira coisa que eu quero é que seja seguro. Não Sim, precisa nem ser sim, bonito, sim. precisa ter que ser seguro. Uma pergunta, eu vou fazer várias perguntas, se tu não puder responder, tu fala, viu, Rafa? Claro. Que o nosso podcast aqui a gente pode editar ou não, né? Aí depois a gente vai ver se a gente editou ou não. Mas uma reclamação de 100% das pessoas, vamos falar de reclamação, aqui tem que ter polêmica. A coxinha é R$15, cara. Isso é um absurdo. Esses dias eu fui lá pedir uma coxinha, um café, deu quase R$30. Mas claro que tem uma lógica por trás disso. Vocês devem ouvir isso muito. Esses dias um amigo meu postou, foi muito engraçado. Ele postou uma foto de uma loja num aeroporto, nem era daqui de Porto Alegre, era em um outro aeroporto. Ele, acabei de ser roubado nesta loja. Eu disse, o cara foi assaltado, né? E aí ele falou, pô, pedi um não sei o que, deu R$50. Por que isso acontece? Queria que tu falasse um pouquinho não só sobre esse fato específico, porque acho que é uma dúvida coletiva, mas como que funciona essa operação das lojas, né? Se eu quero ter uma loja lá no aeroporto, Sim. como que funciona isso? É uma licitação? É uma empresa que comercializa? Como que funciona isso? E aí depois tu fecha com o preço da coxinha, que é o importante. A gente, no fim, fala sobre a mesma coisa, sobre questões de mercado, né? Existem espaços comerciais, existe uma equipe comercial na empresa, e aí, de novo, não é só Fraport, é uma lógica, né? Empresas comercializam os espaços dentro dos aeroportos. O que você tem ali? Você tem um superativo. O que é o ativo? Fluxo de pessoas, constante. Tá? Cada empresa, Quantas empresa... pessoas por dia, mais ou menos? Vamos lá, No no pico, vamos botar 22, 23 mil pessoas dia. Bastante. Isso falando antes de enchente. Né? É o fluxo de um shopping mesmo. Às vezes até maior. Até maior, né? Claro que você tem dias da semana, períodos do mês, meses do ano, que tem crescimento e esse número aumenta. Né? Estou falando de números... Esses dados são abertos, são sigilosos, né? Mas qual é a grande questão, assim? É mercado. Então você se comercializa os espaços que, eu quero ter quanto custa. Não é bem assim. Você tem que fazer uma avaliação. Como é que aquele player, né? Você já tem outros do mesmo segmento, ele vai complementar o teu mix, ele vai ser relevante para atender o passageiro? Não é qualquer um, então. Algumas perguntas. Segundo, como é que é o modelo de negócio daquele empreendedor? Se o cara vou dar um exemplo, vai vender alfinete, por exemplo, será que ele se mantém? Vai conseguir entregar? Qual é o valor agregado que ele vai trazer para a sua operação, para o seu negócio, para a sua ideia?
em que também agregue para o espaço, né? Para o Sim. ambiente e para o cliente do ambiente. É porque tá? se tiverem negócios interessantes, talvez eu vá mais cedo para o aeroporto também. Pode Mas ser. isso é uma evolução que tem ocorrido no próprio aeroporto, né? Se você compara como é que você ia viajar, vou botar 8 anos atrás, antes da Fraport assumir, como você está indo hoje, olha o número de opções que tem. Bastante. Aí, de novo, estou falando de antes da enchente, Claro. né? Antes da paralisação do Uhum. aeroporto. Você tem N obras, N anúncios já feitos de operações para qualificar cada vez mais o que é oferecido aos O passageiros. mix. Então, você tem lá, tu falou da sala VIP antes, por exemplo. Pô, que legal que tem. E já foi anunciado que terá outra também. Eu assinei o construção. abaixo-assinado lá para que aceitassem o Bradesco e agora estão aceitando. Então, que é uma gestão. Então, pô, a sala VIP tem os seus critérios, o seu modelo de negócio. A loja que vende a coxinha, por exemplo, como você falou, é o seu modelo de negócio, seu preço. Ela faz uma composição, o pricing é uma decisão do negócio de cada uma delas. Né? Vocês não têm Não, a gente não diz que tem que ser. Cara, é uma decisão de negócio. Porque alguns shoppings dizem, né? O que o cara tem que vender, como... Mas aí eu acho que é a parte anterior, né? Aquilo se você não acredita que aquele serviço ou produto vai agregar no teu mix, por que você vai avançar numa negociação, por exemplo, se não é relevante? Vocês fazem essa análise antes, então. É uma conversa, uma negociação que ela é ampla. Porque se o cara for um aventureiro, ele vai te dar dor de cabeça futuro, não vai pagar o aluguel, E não só isso, é aquele negócio, você tem espaço limitado. Você tem espaço limitado. Não pode ter várias coisas iguais, né? Normalmente, e é muito parecido com shopping, independente de qual. Eu estou fazendo essa comparação não com o serviço aéreo, mas com a parte do passageiro / consumidor que os corredores. corredores, né? Normalmente, sempre vai ter algum espaço que está desocupado. Por quê? Porque está 100% ocupado também é um ponto. Cara, se surgiu uma oportunidade aqui, como é que... E você não ter pelo menos uma opção para sentar e conversar. Sim. E aí, a gente está falando hoje do principal ativo para qualquer negócio, né? Gente. É circulação e pessoas. Você abre espaço para produtos, serviços, para mídia, para qualquer circunstância que impacte, que gere visibilidade ou engajamento, ou vendas, obviamente, ele pode se tornar atrativo. Onde é que entra aí a criatividade? O que pode se fazer para gerar um negócio, obviamente, e ao mesmo tempo agregar para as pessoas que estão lá e que cheguem mais cedo e fiquem no aeroporto. Sim. Lembra que acho que 15 anos atrás tinha um cinema no aeroporto? Tinha o cinema, antes da reforma, era administrado ainda pelo... Eu não lembro porque nessa época me contaram, não tinha condições me contaram, eu ouvi falar. Então, para pegar voos agora. Então, são dinâmicas que vão mudando. Né? O que é melhor para o aeroporto hoje? Ter um cinema ou ter, por exemplo, uma sala VIP e daqui a pouco mais uma ou duas operações robustas de alimentação. Vai ter mais sala VIP? É isso que está dizendo? Já foi anunciado. Anunciado. Tem sim, mais uma que está em construção. Olha aí, boa. Então, o aeroporto ele segue um processo de crescimento, assim como qualquer loja, assim como qualquer empresa. Mas, obviamente, com muita atenção em relação à complexidade que envolve. A gente falou dos bastidores antes, que valem para o comercial. Já parou para pensar como é que a coxinha que tu falou chega no aeroporto? Por onde ela entra? Para onde ela vai? Que não pode ter cozinha no aeroporto? Você tem... Pode, mas você tem limitações. Porque a maioria é lanche, né? Não tem comida. Não, mas tem. Não, hoje tem, mas assim, é menos, né? Talvez seja pelo modelo do cara também, né? De novo, vai pelo modelo, né? E ser mais complexo. É complexo, né? Você está falando hoje de um aeroporto que ele tem regras que não é que nem você abrir uma loja na rua. Sim. Você abrir uma loja na rua, você tem lá as regras para seguir, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, mas de uma maneira muito mais simplificada do que você abrir dentro do aeroporto. Você está hoje num ponto de entrada. Um aeroporto tem a ver com defesa, tem a ver com a condição daquele estado ou cidade, né, de se conectar em termos de infraestrutura com o mundo. Então, tem a ver com soberania. O aeroporto ele é muito mais amplo e complexo do que simplesmente um negócio. Então, eu volto no assunto da responsabilidade, né? Tanto do preço da coxinha, quanto a responsabilidade em relação a qualquer fala ou interpretação sem entender como isso tudo funciona. Então, é muito importante ter esse entendimento em relação ao que é um aeroporto. Boa, primeira pergunta, o que é um aeroporto? O que é um aeroporto? Pô, é uma ponte que te leva para vários lugares. É um espaço. Interpreta da forma como for isso, né? Tudo muda. Então,
É interessante ter essa visão A também. malha aérea é vocês que definem a quantidade de slots? Porque cara, deve ser um negócio muito louco, né? Tipo, o voo das 5 da manhã deu problema. E aí, o que acontece, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando na fila, mas não fez manutenção nesse negócio aí? Não tem outro avião? Tem um avião parado ali, ó. Pega ele ali e bota no lugar aqui. É um pouco mais complexo que isso. Esses dias um cara falou pra mim, o Excel do cara que mexe nisso aí deve ser bem complexo, né? O cara deve puxar um voo daqui para lá e tal. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre essa complexidade dos slots, do voo, dos atrasos, como que funciona isso? De novo, o que o aeroporto faz? Ele coloca a sua estrutura, infraestrutura, né, e toda a operação para que as companhias consigam prestar o seu serviço. A decisão de qual produto ela vai colocar à venda para o passageiro é de cada companhia. Mas cada um Sua tem uma estratégia. quantidade de horários? Tem, mas o aeroporto ele tem são dois cenários, né? Vou falar desses dois especificamente. O aeroporto, quando ele é facilitado ou coordenado. O que é o facilitado? Essa relação de solicitação de slots, posições, horários, é uma relação da companhia com o aeroporto. Normalmente com aeroportos que tem espaço, tem estrutura. Que é o Com normal, a Fraport? Exatamente, com o administrador do aeroporto. Que é o modelo do aeroporto, né, em condições normais. Quando o aeroporto tem limite, né, ou seja, não tem espaço sobrando, não tem horário sobrando, e em alguns casos especiais, ele é feito de forma coordenada com a agência reguladora. Então vou usar uma Que é um órgão federal. É uma agência, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem o papel de regular toda a atividade da aviação civil no Brasil, tá? Com N responsabilidades. E muito importante a atuação, inclusive, da agência. Então, essa coordenação, ela é feita de uma negociação no sentido de eu quero, tu quer, ele quer também. Se todos no mesmo horário, quem é que vai ceder? Quem é que vai para o outro lado? Tá bom, eu abro mão aqui desse horário e vou para outro. Funciona. Eu não vou falar do mérito do Excel, mas a lógica é um modelo de negócio, né? Vamos de novo, faço a lógica do shopping. Eu quero essa posição aqui, essa loja. Não, essa não tem. Tá, então eu quero a do lado. Como é que se adequa isso? E tem que ser lógico, né? Geograficamente, Porto Alegre, isso, de novo, não é um... Tá falando também, além de... Por coincidência, além de trabalhar hoje no aeroporto, eu gosto pra caramba desse assunto. Então, de observar, de ler, de... Deu pra ver. E aí, cara, tu vê assim, de manhã é uma ponta de rota, né? Início da manhã. Então, muitas aeronaves pernoitam aqui, porque elas começam saindo de Porto Alegre, daí fazem suas rotas e voam o dia inteiro. Tem aeronaves que voam 7 vezes por dia. Vai e volta. Não para Porto Alegre, a malha aérea, né? Ela sai daqui, por exemplo, não sei se existe esse critério, mas um voo que sai de Porto Alegre para São Paulo às 5h40 da manhã, tá? Depois de São Paulo, ele pode fazer um São Paulo-BH. Depois de BH, ele pode fazer um BH-São Paulo de novo. Chega a fazer 7 por dia? Depende da companhia, depende do voo, depende da malha, depende do horário, depende de uma série de variáveis. Quando, tipo, hoje tem neblina aqui, nenhum voo saiu até as 10 da manhã. Ferra o Brasil inteiro. Depende da capacidade de cada companhia de fazer essa contingência. Não tem avião reserva? Não. Pode ter em algum momento para introduzir na malha, mas em alguns aeroportos pontuais, né? Que você tem para... Acontece algum problema não previsto, por exemplo, em algum voo saindo de Guarulhos, provavelmente alguma companhia tem algum avião lá em Guarulhos, porque é um hub. Então também tem essa lógica, né? Porto Alegre tem um papel extremamente estratégico. Assim, todo aeroporto tem. Depende de como se compreende esse papel estratégico. Aqui a gente está muito próximo para ser ponta de rota doméstica e ao mesmo tempo de conexão com a América do Sul. Sim. Né? Com a América do Sul como um todo. Então, assim, estamos bem posicionados aqui. Né? Todas as defesas, né, no caso de Porto Alegre, em sentido de, Porto Alegre é boa por isso, porque tem isso, é tudo verdade. Né? O que a gente mais quer aqui? Quanto mais voos, mais rotas, mais passageiros, mais volume mais coxinhas vendidas dentro do aeroporto, maior o giro no estacionamento, maior a ocupação da hotelaria, maior o turismo, maior o comércio. Isso que eu ia te perguntar, qual é o benefício de um aeroporto? Porque agora a gente está vendo um monte de coisa que não estão funcionando porque a gente está sem aeroporto, que é o tema do nossa próxima parte. É verdade que 50% das pessoas que chegam no aeroporto de Porto Alegre vão para a Serra?
Não é um número que nós temos, né? Porque a gente não tem Mas eu ouvi falar, fiquei bem o acesso de impressionado. dados dos passageiros não é nosso, ele é da companhia aérea. Então, a razão de viagem, Secretaria de Turismo parece que tem alguns dados sobre isso. Eu ouvi falar que é de 5 a 6, de 10 que vão para Gramado. Ouvimos percentuais assim, mas não é uma ciência exata, eu não diria isso. Mas a gente Mas sabe muita que gente vai. o principal ativo do Rio Grande do Sul qual é? Né? Turismo. É turismo e serra. Né? Então faz sentido, mas existe um turismo de negócios, existe o turismo da saúde, existe o turismo de várias abordagens diferentes que são atrativos. Então as pessoas quando chegam, elas tendem a fazer várias coisas. Eu lembro de uma situação específica, assim, Maratona de Porto Alegre, Maratona Internacional de Porto Alegre, pô, evento mais do que clássico, né, na cidade. E as pessoas chegam, fazem suas provas. Se muda os horários, aumenta os horários quando tem assim um evento que vai chegar muita gente? Depende da demanda. Às vezes se tem uma expectativa, mas não quer dizer que tem um reflexo direto na malha aérea. E aí a demanda por mais ou menos voos extras, ela vem sempre da companhia. De novo, o aeroporto no meio do caminho, ele deixa à disposição para que quem faz o negócio propriamente atue. Porque não tem voo de madrugada, né? Porto Alegre tem? Tem voos de madrugada. Tipo, sai 3 da manhã. Tem, aí de novo, depende da malha. Poderia ter. Sim. Tem um voo internacional, o voo da Copa saía. Não, internacional sim, mas nacional não, né? Chegadas, talvez, porque, de novo, a gente está pensando em malha aérea, né? Você não pode olhar só um aeroporto, você tem que olhar origem, destino e a sequência de onde aquela aeronave vai. Então, montar o quebra-cabeça, ele não é de um aeroporto, ele é de toda uma malha aérea. Por isso que as companhias têm, e as companhias têm o desafio de fazer esse planejamento de malha, que ele é extremamente complexo. Tipo assim, você tem X aeronaves, número X de aeronaves, você atende tais bases, né? Tais aeroportos. Você sabe qual é a sua demanda. Qual aeronave para quais rotas eu vou fazer, em quais horários. Lembrando que você tem que ter uma equipe em cada aeroporto, nos horários de operação, antes e depois. Você precisa ter toda uma... Quem é que vai em manutenção preventiva e daqui a pouco sai da malha naquele momento? Então você tem uma série de pontos que são complexos e fazem com que... Opa, peraí, como é que você faz isso funcionar? Estava falando antes da maratona, que vem gente do Brasil e do mundo para cá. Olha, muita gente, eu lembro de ouvir isso de atletas que esticam daqui a pouco depois da maratona e vão para a serra. O cara veio por um objetivo, mas aproveita para tal situação. Né? Eventos como o Salt Summit, por exemplo, que traz um olhar muito mais global para Porto Alegre. Olha a circulação, eu lembro no primeiro ano do Salt Summit que a hotelaria foi full, foi 100%, sem disponibilidade aqui. Sim. Pô, onde as pessoas não vão ficar só aqui, muita gente aproveita para conhecer o estado. Então, qual é a importância do aeroporto, né? Conectividade, canal para sair a produção local, carga para trazer o turista, seja ele doméstico, seja ele internacional, ponte para aceleração de negócios, uma vez que você consegue fazer negócios através do aeroporto como ponta de entrada, né? E, obviamente, quando você vê que não está disponível, e vamos comparar, rodoviária foi a mesma coisa. Não estou comparando, mas são equipamentos que conectam as pessoas com diferentes destinos e origens, né? Para elas realizarem aquilo que precisam. É o ir e vir. É o ir e vir. Quando você perde isso, uma ponte, a gente infelizmente viu isso, né? Fica indisponível uma estrada. Não dá spoiler da parte do... Você inviabiliza esse ir e vir. Então, e a gente, que bom que está falando que existem aeroportos, que existe avião, Sim. Que a tecnologia permitiu chegarmos nesse ponto, né? E como é que a Fraport ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro das companhias aéreas, da locação de espaços, ganha o quê? Do aeroporto, do estacionamento? Eu gosto de dizer o seguinte, é um modelo, né, muito específico quando a gente fala de concessões. E lá no contrato de concessão existe todos os detalhes. Mas aí quando o governo dá a concessão, a Fraport paga para o governo? Sim. À vista? Não é bem isso, aí são regras previstas no contrato. Mas paga um valor para administrar por um tempo e ele usa aquele espaço como quiser, entre aspas. Pensa num direitos e deveres. Direitos e deveres, né? Então, dentro dos direitos e deveres, existem algumas obrigações, alguns compromissos, tanto financeiros quanto em termos de cumprir obras, né, e melhorias, que é o que foi feito. Aqui em Porto Alegre, o que foi feito. Isso é combinado antes. Sim. Vou te dar a concessão, mas tu tem que arrumar o banheiro. Não o banheiro, mas ampliar o terminal de passageiro. Entendi. De passageiros. Aumentar a quantidade de horário. Aumentar a pista.
por exemplo. Uhum. Não é nem horário, é infraestrutura, né? Entendi. Então vai lá e se cumpre isso. Como é que se a empresa, o administrador do aeroporto se remunera? Aí entra a criatividade do negócio, né? Então você... De rentabilizar o espaço. Rentabilizar o espaço. Então quanto mais se cria dentro do que o espaço permite, dentro do modelo de negócio da empresa, por isso que os aeroportos eles têm muito em comum e crescem em torno da lógica pista, avião, terminal de passageiros, mas todos os aeroportos têm alguma característica peculiar e diferente, porque tentam puxar para a sua realidade, como vão não só monetizar, mas como é que vão conseguir entregar algo diferente para o passageiro e para a companhia aérea. Então ele é um meio, o aeroporto ele é um meio para que as companhias consigam entregar o seu serviço e produto e que os passageiros consigam efetivamente usar, né, usufruir daquilo que eles compram. Né? Tem aquela história que é muito legal de ver, um dos lugares mais legais para você ficar vendo como é que está o mundo é o aeroporto. Chegadas e partidas. Você vê choro, você vê abraço, você vê tristeza, você vê alegria. Gente correndo. Vê gente correndo, gente atrasada, gente bem vestida, gente que acordou na hora. Todos os sentimentos ali. Todos os sentimentos, todos os perfis perfis diferentes de pessoas. Normalmente eu tô correndo. Entendo. E meio estressado, assim. Então, porque eu acho meio caótico o aeroporto, né? Tipo, não só pelo aeroporto, mas até a relação com a companhia aérea, né? Tipo, eu tenho que chegar a determinado horário, e se eu não chegar... Que é o que tu falou, né? Deveres e... Como é que tu falou? Direitos e deveres, né? E aí a minha mala tem que ser despachada, às vezes não tem, porque tá cheio. E aí eu sempre fico pensando, os caras não calculam isso quando eles vão vender a passagem aérea? Por que eu tenho que despachar minha mala e o outro cara não despachou? E aí eu acho que isso vai causando nas pessoas também uma irritação, assim, né? Tipo, ou eu entro no avião, aí a parte de cima é só pra mala. Mas aí o cara do lado botou a mochila, daí tu já fica meio puto, né? Aí esses dias a pessoa falou, o senhor pode tirar sua mochila? Aí o cara falou uma coisa que eu pensei um dia falar, mas nunca vou falar. O cara falou, eu tiro a minha se tu tirar de todo mundo. Porque se eu não posso botar minha mochila, ninguém pode. Por que é só a minha? E a linha Mas isso não tem nada a ver com o aeroporto, né? Isso é companhia aérea. Na verdade, acho que tem muito mais a ver com pessoas e com sociedade. Claro. Sim. É muito mais do que... a gente não vê isso só... Educação. Não vê isso só nesse momento. Claro, a gente está falando sobre isso. Esse é um momento crítico. Mas são pontos que a gente vê o quanto que... peraí, gente, calma. É aquela pergunta assim... Questões coletivo. Complexas e coletivas, elas não têm respostas simples e individuais. Como é que você equaliza tudo isso? Então, são perguntas que a gente faz, o que a gente faz, né? O que a gente quer para a sociedade. Sim. E a gente vê em qualquer ambiente coletivo, supermercado, cara. Você tá andando com um carrinho lá, fazendo suas compras, daqui a pouco alguém bate em você. Se você já tá com o teu dia, já tá puto no deu dia, problema. Cara, já sai um fight ali na hora. Mas qual é o problema? Onde é que o supermercado errou? Não errou, cara. Ou o cara tá na fila de 10 itens e tem 15. E eu tô falando corredor, assim, tu conta que as pessoas têm um bom senso. Uma civilidade mínima. Viver em sociedade de boa, mas a gente tá vendo que, não vou falar de intolerância, mas tô falando de um limite, tá todo mundo parece que chegando num estresse, né? Num estresse, num desgaste, e óbvio que tem reflexo em qualquer segmento, cara. Trânsito, eu acho que é o mais fácil de visualizar. Sim. Qualquer coisa, alguém pode errar? Pode. Vai acontecer. A grande questão é como é que se tolera a partir de algo que não foi você que cometeu, mas que você é impactado. Não estou nem falando de colisão, mas que tem um atrito, vira um ambiente hostil. Quando você está na rua, tu vê isso. Quando você está andando numa loja, às vezes não rola. Pô, a gente reclama quando o atendimento não é bom, e a gente fala mal, e já se irrita, e já sobe o tom de voz... mundo que a gente vive. Não vou nem falar da questão política, da questão do futebol. Pô, quanta coisa que envolve assim, um limite de tolerância e capacidade das pessoas em saber o seu momento de segura, vou até aqui, antes de entrar na liberdade ou criar uma situação mais complexa. Não, isso, o Brasil, de uma forma geral, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né? Vai dando um jeito aqui, a gente tá ali, vai bulando a regra aqui e tal. E às vezes isso tem um impacto, falando de aeroporto agora, eu fui ano passado para um Momento Estrelada, quem já ouviu o podcast sabe que a gente tem um Momento Estrelada, que normalmente é o Guto que faz, porque ele tá viajando para outros países, né? O Guto tem uma vida diferente da nossa. Mas eu estava ano passado no Charles de Gaulle,
né? E, cara, impressionante aquele aeroporto, a quantidade de lojas, de grife, de marca e tal. Mas ali eu fui pego no momento brasileiro, que eu falo, né? Que a minha mala de mão tinha 15 quilos. E, pra minha surpresa, os caras pesaram a mala, né? Aquela de que tu leva junto, né? E o cara falou, senhor, tem 15 quilos. E aí, qual foi a primeira coisa que eu falei? Eu falei, Tirar mas... os casacos, começar a Não, vestir não, assim, isso aí foi depois. Eu vi um cara fazendo, achei boa estratégia até. A primeira coisa que eu falei, depois eu fiquei refletindo sobre isso, mas nunca pesam a mala? E aí o cara, aí, normalmente tem esse impacto, né, quando a gente vai para outros países, cultural, assim, né, que o cara nem entende por que tu tá falando isso, né, tipo assim, cara, mas a regra é dessa. Ah, Por que tu tá levando 15? Eu disse, não, mas nunca ninguém pesou, daí ele, tá, mas o que isso tem a ver, senhor? exatamente. Daí eu falei, não, porque eu, porque aí tu acha que tu é o injustiçado, assim. Daí o cara ele foi muito prático, ele falou assim, olha só, são 10 quilos. Se o senhor tiver mais de 10 quilos, o senhor não vai passar. Se o senhor tiver menos de 10 quilos, o senhor vai passar, então o senhor pode voltar. Daí eu disse, tá, mas o que eu faço? Daí o cara, o problema é seu. Fala com a companhia aérea, despacha a mala, sei lá. Aí eu saí puto, mas pensa em puto, né? Porque era cedo, 6 da manhã. Normalmente o tempo já não tava ajudando. Não tinha tomado café, putz, não tinha comprado todas as coisinhas que eu achei que ia comprar. E aí tinha um cara que também aconteceu a mesma coisa, o cara começou a vestir todas as roupas que ele tinha na mala. E aí ele tinha um casacão, e aí as coisas pesadas ele botou no bolso, assim. E aí eu vi que o cara olhou com uma cara de reprovação, assim, de tipo, cara, que galera primitiva, né? Tipo, vou deixar passar, mas, né, tipo... E aí, às vezes, falta o respeito, né? Imagina aquela pessoa ali que tava orientando. O cara tá trabalhando, né? Trabalhando, cumprindo as determinações, sejam legais. E há uma determinação de segurança, inclusive, exatamente, né? Que na hora a gente não pensa isso, né? Tu quer só passar e azar, né? Só que é tu e 5 mil pessoas ao mesmo tempo querendo passar, exatamente. Né? Aí tu vê a complexidade de aeroportos grandes, assim, no mundo, né? Claro, o cara não foi a pessoa mais simpática do mundo, né? Ok. Mas nem precisa ser, né? Tem desse lado também, o brasileiro espera que as pessoas sejam simpáticas, né? Isso também é curioso, né? De novo, curioso que a gente dá a volta e termina nos mesmos pontos. A cultura, a educação, responsabilidade, a capacidade das pessoas em entender como é que o mundo funciona. Sim. E os aeroportos, obviamente, você tem características diferentes, você tem arquiteturas diferentes, você tem tamanhos diferentes, mas ele tem lógicas que são muito parecidas. De segurança, né? Não só de segurança, mas de fluxo, de como é que as coisas funcionam. Eu acho que uma das coisas... O que eu sempre digo, simplifica a vida, tu já sabe como é que vai ser, por que tu vai levar 400 e coisa com a careca nos bolsos na hora de entrar na fila da inspeção? Se colar, colou. Cara, faz o seguinte, ó, bota tudo dentro da tua mochila, né? E aí depois que você passar, tu te monta, né? Simplifica. Vai no mais simples possível para ganhar tempo. Sim. Porque se não é você ganhar tempo, pelo menos facilita de quem vem depois na fila. Né? Sabe que aquela série Aeroportos, eu até achei curioso ser permitido gravar ela, né? Porque ela mostra várias coisas internas ali. E eu sou, né, um fã dessa série, e até que o dia que eu participei de um episódio, eu te contei isso? Não sabia. O momento estrelado, eu fui para Barcelona tirar férias, e aí eu tava de Madrid para Barcelona, e aí chegou o voo, os caras da polícia lá de Barcelona, e aí pediram o passaporte e tal, e eu não sei porque eu fiquei nervoso, cara, eu tava viajando sozinho, né? E aí o cara olhou o passaporte e falou, o que o senhor vai fazer em Barcelona? Cara, e aí eu falei, vou ver o jogo. Tipo, falei uma coisa assim, esse jogo de quem? Do Real Madrid. Porque eu assim tinha ido no jogo do Real Madrid, mas eu estava indo para Barcelona. E aí o cara falou, mas como o Real Madrid aqui é Barcelona? Aqui o nosso time é Barcelona. O senhor sabia disso? Deu, claro. Aí o cara... Aí ele perguntou, e o que mais o senhor vai fazer aqui? Daí eu disse, vou ver Gaudí. E tinha uma placa assim, visite as obras de Gaudí. Daí o cara, espera ali no cantinho ali que a gente já conversa. Cara, daí eu já... Primeiro eu fiquei puto, né? Sim. Porque aí tem aquela sensação de xenofobia, porque eu sou brasileiro, não sei o quê, que é um pouco do que a gente falou agora, né? Aí passou todo mundo, e aí um outro tiozinho também ficou do meu lado ali, ele com uma cara bem suspeita. Talvez eu também tava, né? Mas eu achei que ele tava. Cara, e eu fiquei muito puto e comecei a contestar o cara, assim, né? E a gente indo, assim, porque eu fiquei com vergonha, né? Claro. Tinha 6 caras da Polícia Federal lá de Barcelona, e eu e o cara ali, e todo mundo me olhando como se fosse bandido. Daí eu falei, mas por que eu fui selecionado? Ele disse, olha, a gente tem algumas regras, a gente não pode falar, mas isso é normal, todos os dias acontece, são revistas aleatórias,
Daí eu disse, tá, mas vai demorar isso aí, porque eu tô atrasado. Nem tava atrasado nada, eu tava de férias. E aí ele, senhora, a gente vai fazer todo o procedimento, depois que ele for, o senhor vai ser liberado. O senhor está entrando numa outra cidade, um outro país, diferente do seu, tem regras aqui, não sei o quê. Pô, o cara foi Aham. bem educado. Aí eu pensei, pô, essa estratégia de ficar brabo, nunca dá certo essa estratégia, né? Porque as pessoas acham que dá, né? Não, vou dar um carteiraço aqui no cara e vai dar tudo certo. Aí eu falei pro cara, pô, essa aqui parece aquela série Aeroportos. Falei pro cara, daí, só que era um policial, né? O cara não era muito haha. Porque a gente tem essa coisa brasileira De rede. de hahaha e Não. resenha. Daí o cara, não sei do que o senhor tá falando, senhor, mas vamos pegar sua mala. Aí a gente foi, esperou, pegou a mala. Cara, a gente foi pra uma salinha do tamanho dessa aqui, ó. 6 policiais e eu e o tiozinho esse, que tinha uma cara suspeita. Aí o cara explicou o que ia ser feito. Ele falou, vamos passar as malas de vocês num detector aqui. Não tendo nada errado, vocês vão estar liberados. Aí eu falei pro cara, tá, mas o que pode ter errado, cara? Eu tô só passeando. Ele falou assim, ó, se tá tudo certo, tá tudo certo. Mais 20 minutos aqui, vamos liberar o senhor, fica tranquilo. Porque eu comecei de novo a ficar nervoso, né? Aí passou a mala do cara, e aí eles tudo se olharam assim. Daí eu, puta merda, deve ter acontecido alguma coisa, cara. E o tiozinho aqui, ó, suando, cara. Juro por Deus essa história. E aí a mulher, o cara chegou do lado do tiozinho botando uma pressão, assim, a full, assim. A full, pra quem não é gaúcho, é uma pressão muito grande. O que tem na mala? E o cara, não tem nada. Quem fez essa mala? Disse, não, fui eu mesmo. Disse, mas tem coisa errada nessa mala. E botando uma pressão, e o cara nada, só negando. Aí ele abriu a mala, cara, tinha 3 negócios de cocaína, assim. Aqueles tabletes, assim, 3. Vendo isso. E eu na minha frente, assim, menos de 1 metro. E aí eu, meu Deus, né? Eu fiquei pensando assim, caraca. E aí o cara, igual na série, ele, vou botar aqui um líquido, se der azul é cocaína e tal, não sei o quê. E aí o cara, não, mas isso aqui foi um amigo que mandou. Igual na série, cara, o cara falou, isso aqui foi um amigo que mandou trazer, nem sei o que é. Daí o cara, mas como é que o senhor traz coisa na mala sem saber o que é? Se fosse uma bomba, se fosse uma coisa maléfica, o cara, não, mas nem sei direito e tal. E aí o cara botou, cara, era cocaína. Quase 20 quilos, os caras pesaram na hora, assim. E aí, né, já prenderam o cara na hora. Tudo na minha frente, assim, cara, na distância que a gente tá, assim. E eu, meu Deus do céu, vou ser preso aqui em Barcelona. Mas não tinha nada errado, só que nessa hora tu pensa que, será que alguém botou alguma coisa, né, e tal. E aí aconteceu o plot twist, que o cara tava saindo e o cara falou, volta aqui, tira a roupa. Meu, cara, tinha várias coisas coladas no corpo, cara. Inacreditável. Tinha vários negócios, assim, colados no corpo do cara. Era Viagra. O cara tinha comprado pra comercializar, né? Tinha 1.200 comprimidos de Viagra. Aí tiraram, assim, do cara. E eu tudo ali, né? Vendo tudo. Aí liberaram o cara. Aí agora só vê assim, ó. E eu, meu Deus, agora é minha... Ah, não. Daí antes do cara sair, ele falou pro cara, o senhor conhece ele? Imagina se o cara... Aí eu pensei, o cara podia descer atirando, né, cara? Mas o cara falou, não, nunca vi na vida e tal, tudo certo, tudo certo. Aí passou a minha mala, daí na hora eu olhei pra eles assim, né, e eles não fizeram nenhuma reação. Abri, não, daí na hora de abrir, o cara, o senhor pode abrir? Cara, eu fiquei tão nervoso que eu esqueci a senha do cadeado. E aí eu falei, esqueci a senha aqui, daí ele, mas daí eles já ficaram alerta de novo, né? Ele disse, mas como assim tu não sabe a senha do cadeado? Daí eu falei, cara, desculpa, olha só. Aí eu tive uma luz, né, que eu falei, cara, olha só, eu nunca passei por isso aqui. Eu sou um turista, cara, eu trabalho com educação, eu tenho um podcast. Eu nunca vi essa cena de alguém ter cocaína na minha frente, assim, e tal. É uma coisa nova pra mim, gostaria que vocês entendessem que é normal estar nervoso. Mandei bem, né? E aí o cara, não, tudo bem, senhor. Veio na hora. Fique tranquilo, tá tudo certo, se não tiver... Né, aí pegaram um negócio e abriram o cadeado. Abriram, tiraram tudo. Aí tinha um bonequinho do Stitch que eu tinha comprado pra minha sobrinha. E o cara mexeu assim e falou: o que tem aqui dentro? Eu falei: sei lá, não fui eu que fiz isso aí é pra minha sobrinha. Então a gente vai quebrar. Eu disse: não, que quebrar, cara? Isso aí eu mandei foto pra minha sobrinha, tá esperando lá. E aí eu comecei a me acalmar e comecei a conversar mais com o cara. O cara tá, beleza. Aí passou só o Stitch no detector. Falou, não tinha nada. Eles, Aí eles bateram na mala, assim, pra ver se tinha alguma coisa. Mandaram eu tirar a blusa também. Fui pra um raio-x lá pra ver se não tinha engolido nada. Igual na série. E aí o cara, muito obrigado, tá tudo certo.
o senhor quer que a gente leve o senhor no hotel? Daí eu disse, não, cara, eu queria sair dali, né? Podia pegar uma carona de polícia. Aí eu falei, não, eu pego um Uber. Daí ele não tem Uber aqui em Barcelona. Naquela época não tinha Uber em Barcelona. Aí eu, não, eu pego um ônibus. Cara, só queria sair dali. E aí, daí depois foram super educados, assim, me trataram bem, agradeceram pela... Mas isso, cara, imagina, é um trauma, né? Ambiente hostil. Muito louco isso. Isso acontece em voo nacional ou não? Sim. Que aí se o cara desconfia responsabilidade da Polícia Federal. Eles ficam olhando. Quando você entra ali na área restrita, né, ali tem plaquinhas em todos os aeroportos, área sob supervisão da Polícia Federal. Então ali a competência da Polícia Federal, obviamente conectada com toda a área de segurança, né, do aeroporto. Então isso é muito comum, eu digo, a troca de informações. Tipo, é aquela coisa, eu não sei, eu não quero saber. As pessoas sabem com o cara. Eles que sabem fazer e fazem muito bem isso, né? A aviação é muito segura, cara. Ela é muito segura. Não tô falando só do avião. O processo todo ele é muito seguro. E cada etapa, cada ação que se faz é justamente para garantir e manter a aviação e a segurança das pessoas, das companhias, de todo mundo que trabalha em segurança. Então não é por acaso que todos esses procedimentos existem. O que a gente diz assim de forma muito rápida? Simplifica a vida. A própria do passageiro, né? Chega mais tempo, mas eu não quero ficar esperando 2 horas. Mas chega, toma um café lá, dá uma volta, pensa na vida, é um livro, sabe aquela coisa? Conversa com quem estiver indo viajar contigo. Sim. É um caminho. Porque se você não chega cedo e chega em cima, vai dar tudo errado. Cara, tu vai correr. Provavelmente tu vai esquecer alguma coisa. Tu vai entrar na fila, vai ter fila da inspeção. Aí tu vai reclamar, tu vai aparecer um comportamento mais alterado. Aí você vai pra lá, tu vai reclamar de alguma coisa que vai esquecer uma chave no bolso, tem que voltar pra passar no raio-x. Aí você já vai reclamar do funcionário. Olha a desorganização, o que ela vai gerar em termos de comportamento. Então, a melhor coisa, fora direitos e deveres, que a gente nunca lê as letrinhas pequenininhas no contrato de comercialização. Não sabia! Aérea, tem muita coisa escrita lá que deveria ser lida, né? E, inclusive, quais são os deveres do passageiro? Se for procurar no Google ali, quais os deveres dos passageiros de companhias aéreas brasileiras em voos domésticos? Tem um monte de coisa lá. E uma delas é cumprir todas as regras, né, de segurança da aviação. Então, simplificar a vida. Faz o que vai te fazer ganhar tempo e te mitigar estresse e desgaste. Acho que ganha o passageiro do lado, da frente, atrás, ganha todo mundo que trabalha e o próprio passageiro, que vai evitar momentos ou situações complexas e até constrangedoras para ele mesmo, né, naquele momento. Muito bom, acho que foi muito bom entender um pouco mais da operação, ver o quão complexa era. A gente já imaginava, né, que tinha muitas empresas envolvidas. E essa é a nossa parte 1 da conversa com o Rafa aqui. A gente poderia ficar o dia todo falando só sobre isso. Tenho várias perguntas, mas agora a gente vai para a fase 2, a parte 2 da nossa conversa, que é quando acontece um evento extraordinário. Então esse foi o Aula Podcast parte 1 sobre a operação de um aeroporto com o diretor de comunicação da Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto de Porto Alegre. Espero que você agora escute o próximo episódio, mas esse terminamos por aqui, agradecendo o Rafa, claro, por estar aqui com a gente, a Estúdios Combo, né, por estar aqui botando toda a estrutura, e falar para Dado Schneider, Guto Rocha e Dani Lazarus, que estão perdendo um episódio maravilhoso aqui, mas eles são amigos do Rafa também, podem depois perguntar várias coisas para ele. Rafa, obrigado por essa primeira parte aqui, foi bem esclarecedor, conhecer várias coisas e principalmente eu entendi que eu tenho também deveres. Exatamente. E obrigações, né? Valeu, obrigado pelo espaço, sempre é bom aprender em novas aulas aí e compartilhar um pouquinho também. Valeu, esse foi o Aula Podcast e até a parte 2 desse papo aqui com o Rafael Guerra. Valeu!